Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Hoje nós iremos explorar um pouquinho mais a live que nós fizemos com o Henrique Caldeira do canal Scrum História e continuar a falar sobre as relações de ciência, religião e história. Mas antes da gente seguir, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui na descrição as minhas redes sociais com foco pro meu Instagram, que eu tô fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá e também segue o Henrique Caldeira. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Então, é sobre o evolucionismo e religião, né? Então, a gente pode começar com o Darwin lá, né, para não voltar muito atrás. Darwin propôs a famosa teoria da seleção natural, né, que as espécies, as formas diferentes de vida se originariam a partir de seleção dos mais aptos num determinado ambiente, né, então aqueles que não estão muito adaptados morrem e não deixam descendência, aqueles que sobrevivem deixam descendência. Como você tem variação dentro das espécies, né, por exemplo, eu sou diferente do forno, e isso gera um problema, porque o que era mais ou menos consensual no período, você já tinha evolucionistas, né? Mas o que era mais consensual era a ideia de que as espécies eram fixas, de que Deus havia criado as espécies tal como são, ou de forma um pouco menos religiosa, que as espécies correspondiam a tipos ideais, numa ideia platônica, assim, de que você tem o mundo das ideias, e aí essas ideias se expressam materialmente na natureza de determinadas formas, mas como as ideias são sempre as mesmas e eternas, as espécies, portanto, as manifestações materiais dessas ideias são sempre as mesmas também, né? Então você tinha essa ideia que passou a ser chamada depois, o Darwin, de fixismo, ou então de criacionismo, né? Uma vez criada aquela espécie, ela permanece. Quando você fala que as espécies se transformam, isso gera alguns problemas, que é, por exemplo, na Bíblia você tem a ideia de que o dilúvio, por exemplo, aconteceu muito pouco tempo depois da criação do mundo. Porque na cronologia bíblica, o mundo teria mais ou menos uns 6.000 anos de idade, né? Teria começado mais ou menos em 4.000 antes de Cristo. Se você faz o cálculo da idade dos patriarcas lá e tal. Então, se a Arca de Noé preservou os animais que existem hoje, as espécies que existem hoje, é uma história que justifica as espécies que existem hoje, então como é que esses animais poderiam ter se transformado tão rapidamente do início do mundo até lá? Ou como é que eles não se transformaram da Arca de Noé até hoje? Alguns questionamentos desse tipo. E outros questionamentos também, que, claro, a teoria do Darwin, na hora que ele propõe a teoria, ela não está completamente perfeita, né? E não dá conta de todos os fenômenos. Então, será que a Terra é antiga o suficiente para permitir essas transformações graduais? Então, tem vários problemas teológicos, né, que vão surgir aí, vão tornar a teoria da evolução bastante questionada por religiosos, mas que já estão perdendo espaço nesse período. Então, é um problema muito menos grave para Darwin do que foi para Galileu, por exemplo, essa questão da resistência religiosa. E aí, com o passar do tempo, isso vai gerando conflito não só na Inglaterra, onde isso tinha sido originalmente proposto, mas todos os lugares que a teoria da evolução vai chegando, os problemas com a teologia local vai surgindo. Não só entre cristãos, mas entre hindus, entre budistas, também existe problemas em relação ao criacionismo e evolucionismo, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um lugar em que isso vai se desenvolver com muita força, você tinha na virada do século XIX para o século XX, um movimento teológico conservador nos Estados Unidos chamado fundamentalismo. Eles se chamavam de fundamentalistas, era o termo que os próprios cristãos dos Estados Unidos cunharam para se diferenciar dos modernistas, que seriam aqueles que tentavam resolver problemas teológicos a partir da ciência, que liam a Bíblia de forma mais crítica, que diziam que muita coisa era alegoria, que era metáfora, que a ressurreição, por exemplo, não necessariamente era da carne, que as pessoas não ressuscitariam em corpo, mas que isso era uma metáfora, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, você tem os fundamentalistas, são as pessoas que estão querendo manter uma fé mais literal, por assim dizer, né, para simplificar, com os ensinamentos da Bíblia. E com esses caras, especificamente, a teoria da evolução vai ter muito problema, porque, factualmente, a narrativa evolutiva da origem da humanidade e do desenvolvimento da vida é muito diferente da narrativa do Gênesis.
né, do livro da Bíblia que vai falar sobre essas origens. Então, nos Estados Unidos vai ser proibido, em 1925, o ensino da teoria da evolução por causa disso, principalmente por motivos religiosos. E aí você vai ter esse início do anti-evolucionismo escolar que vai acabar se desenvolvendo e chegando no Brasil, inclusive, né, com casos mais recentes. A gente tem atualmente dois projetos de lei, um do Marco Feliciano, o outro do deputado Jefferson Campos, que foram desarquivados assim que o Bolsonaro foi reeleito em 2019, que propõem que o criacionismo seja ensinado ao lado do evolucionismo. O Marco Feliciano diz assim: se ensinam Darwin, ensinem também Moisés. É meio que o lema dele. Moisés supostamente sendo o autor do Gênesis, né? Muito bom, você põe uma lema, você faz uma camiseta Darwin e Moisés, né? Mas essa questão, e essa ideia, ela vem da política norte-americana, que é muito ligada a um conceito de democrático, de dar espaço igual para as divergências, né? Então você sempre tem o debate, assim, o cara que é contra e o cara que é a favor. E isso parece, assim, razoável, né? Claro, você tem que ouvir os diferentes. A questão é que quando você pega o criacionismo para falar assim, vamos de 50% criacionismo e 50% evolucionismo, então. Essa não é a proporção dos especialistas. Se você pegar os biólogos, pessoas que pesquisam efetivamente a questão de evolução, na biologia, até na geologia também e tal, você vai ter 99,99999% de evolucionistas e o restante ali de criacionistas, né? Então, essa ideia dos 50% sim, 50% não, ela é um grande problema, né, para disputar essa presença pública do criacionismo, né? Então, é um debate que continua, permanece hoje, e está muito ligado à história desse debate nos Estados Unidos. Praticamente, assim, porque no início do século XX, no Brasil, quando chega a teoria da evolução aqui, a resistência dos católicos e dos protestantes é muito pequena à teoria da evolução. E ela se torna maior após a influência dos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria na religião protestante, nas vertentes protestantes cristãs brasileiras. Então, aí é que você vai ter uma imitação, praticamente, passo a passo, do que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, as instituições, por exemplo, as primeiras duas sociedades criacionistas brasileiras, a Sociedade Criacionista Brasileira, de 72, e a Associação Brasileira para a Pesquisa da Criação, de 79, elas surgem traduzindo material norte-americano, de instituições criacionistas norte-americanas. Quando o Feliciano fala, quando o Malafaia falam a favor do criacionismo e contra a evolução, os argumentos são exatamente os argumentos da discussão nos Estados Unidos, né, por causa da influência, de novo, né, do protestantismo americano durante a Guerra Fria aqui no Brasil, principalmente a partir de 1950. E faz até sentido pelo que você está falando, né? Porque esses próprios movimentos evangélicos contemporâneos, das assembleias, dos pentecostais, neopentecostais, eles vêm muito dessa tradição evangélica americana, né? Alguns movimentos mais recentes, então faz todo sentido até pegar algumas agendas. E a gente pode ver isso em várias áreas também, né? Eu acho esse um tema muito interessante, eu vejo ele sendo muito pouco explorado. Eu, às vezes, fico com vontade até de sair um pouco da minha pesquisa e ficar um pouco nisso, porque eu acho que é um buraco que existe hoje. Faz vídeo. Mas é o quanto que o protestantismo brasileiro é uma expressão de um protestantismo específico norte-americano de Guerra Fria. Então, isso não explica só o anti-evolucionismo. Isso explica muito também o anticomunismo. Né? Você tem um pregador norte-americano que vem para o Brasil na década de 50, que ele vai dizer assim, que os dois pilares do cristianismo são o livre comércio e o anticomunismo. Olha aí. Então, olha que belezinha, hein? Da Palestina do século I, né? Anticomunismo Mas, enfim, isso pega muito. Então, esse fenômeno do criacionismo acaba não sendo um fato isolado, né? Nessa relação de religião e política no Brasil. Ela está muito associada a essa questão política internacional também, né? Histórica. E
E é isso, galera. Muitas vezes a gente acaba pensando na história como etapas, que agora a gente tinha um momento de fé e agora a gente teria um momento de razão. Mas as coisas são muito mais tons de cinza do que parecem e muitas continuidades acabam permanecendo por mais que os tempos mudem e tenhamos outras maneiras de se ver o mundo.